Isaías 40, do 1 em diante. Consolai, consolai, ó meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que torcido será endireitará, e o que é áspero se aplanará. Amém. Eu vou falar um pouco para vocês hoje, gente, sobre deserto. Eu creio que todos aqui já passaram por algum deserto. Ultimamente eu tenho passado por algumas situações que a gente chega a se estressar um pouco. A gente é de carne também. Só que a gente tem que se lembrar que mesmo quando nós estamos no deserto, a palavra de Deus ela vai se cumprir nas nossas vidas. O que Deus tem para você, às vezes pode estar no deserto também. Tem situações, tem momentos que Deus nos leva ao deserto para que nós sejamos fortalecidos. Deus, Ele sabe as nossas fraquezas. Mas Ele vai me levar no deserto. Sim, Ele precisa te levar no deserto para que você seja torcido, para que você seja endireitado. A gente tem cansado de ouvir, é muito fácil de ser cristão aqui dentro. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sei o que eu tenho vivido lá fora. São várias situações complicadas, espiritualmente falando. Tenho sido provado diversas vezes, mas em todas essas vezes eu nunca me esqueço das promessas que Deus colocou sobre a minha vida. A palavra de Deus, ela nos diz que aonde eu pisasse a planta do meu pé, os lugares seriam transformados. Então, gente, o que a gente tem que entender é que se a gente estiver no deserto, você tem que transformar ele. Você vai lá para ser transformado, mas você tem que transformar o deserto, amém? A gente acabou de ler que no deserto todas as coisas se endireitarão. Quando você vai no deserto, Deus te leva lá, é porque alguma coisa na sua vida tem que ser consertada. Vamos ler Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transportou
o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Nessa pandemia, gente, eu já passei por situações muito confortáveis financeiramente. Aconteceram algumas situações de pessoas falam: uau, é isso. Só que não que esteja ruim, mas uns tempos pra cá deu uma diminuída no negócio. E esses dias atrás me aconteceu uma situação. Eu cheguei em casa, no meio do caminho o Senhor colocou uma coisa no meu coração, e eu cheguei e falei para Deus, falei: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor precisa de convencer a minha esposa também, porque como nós somos um só, tudo que é meu é dela. Então quando a gente está bem nós dois. Quando nós estamos ruins nós dois. Eu comentei com ela a situação. Ela fez uma cara de que não gostou muito, mas eu falei amém. E eu continuei firme com aquele propósito que o Senhor tinha colocado no meu coração, mesmo sabendo que a situação não estava fácil. E por incrível que pareça, uma abençoada aqui me mandou uma mensagem orando pela minha vida. Falei: Fernando, o Senhor mandou eu parar de lavar louça. Ele estava lavando louça, gente. Aleluia. Ele estava lavando louça e falou que o Senhor mandou ele parar para orar para a minha vida. Falei: uau. E quando eu comecei a ouvir aquela oração, ele orava, e no meio da oração ele falava: o Senhor está mandando te falar, Fernando, que aquilo que Ele está mandando é para você fazer. Eu falei: ai, Senhor. Teoricamente, eu no meu coração, eu já estava convencido daquilo. Só que a gente acaba olhando para o deserto que a gente está. Falar: meu, tem uma garrafa de água aqui, está aqui a água aqui, eu estou morrendo de sede, estou no deserto, eu não vou beber. Mas há o tempo para você beber dessa água. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei: amor, o Anderson orou por mim, ele não sabia de nada, e o Senhor mandou fazer aquilo que Ele está mandando, na oração do cara que não sabia de nada. Ela olhou para mim e ela falou: amor, por favor, só por desencargo da consciência, não é melhor tirar uma palavra com o pastor Olival? Eu falei: amém, vamos tirar. E o pastor Olival agora, ele é um homem meio difícil, cara. Aí eu pedi para o pastor Olival, falei: pastor, eu tenho um desejo no meu coração que o Senhor tem colocado, porém eu precisava que o Senhor tirasse uma palavra para mim, para confirmar isso, para que não só eu ficasse convencido, a minha esposa também. E demorou alguns dias para que o pastor viesse tirar a palavra, por causa do meu tempo também, que é corrido, e ele também, né? E eu conversando com a minha esposa em casa, ela falou para mim: poxa, amor, só que nesse momento a situação está tão difícil. Se por um acaso a gente vendesse aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração, era um carro. E ela falou: poxa, a gente está numa situação meio complicada, o dinheiro da conta está acabando, as contas estão aí. Eu falei para ela: é muito fácil de ser provado quando eu estou com um monte de dinheiro na conta. Falei: aí tá fácil, com 30, 40 mil na conta, o senhor vir e falar: entrega um carro, tá? Quem não vai? Aí ela olhou para mim, ela parou, ficou olhando. Falei: amém. Aí passou mais alguns dias, aquela luta espiritual comigo mesmo, porque na realidade eu não tinha nem acabado de pagar esse carro ainda. Cheguei um dia de tarde aqui, falei para o pastor Olival, falei: pastor, e aí, vamos tirar aquela palavra? Falou para mim: vamos lá, Fernando. Aí eu ameacei, ele falou: não quero saber o que é. Tá bom.
Ele começou a tirar a palavra, acho que ele rodou a Bíblia umas 3, 4 vezes. Falou, nossa, Fernando. Amém. E ele falou, ó, Fernando, veio de um lugar assim, assim, assim. Veio para um outro lugar bom. Vai dar isso, isso, isso. E vai abençoar muita gente. Eu falei, ah, meu Deus. Eu comecei a chorar porque eu não tinha falado nada para ele, eu já tinha entendido. Aí ele acabou de tirar a palavra, ele confirmou. Aí ele me perguntou o que era. Gente, o foco aqui é só para vocês entenderem, tá? Eu não estou querendo falar que eu sou melhor do que ninguém. O que eu quero que vocês entendam é que nesse momento eu não estou passando por uma situação fácil financeiramente. Eu acho que muita gente está assim, a gente está vivendo um tempo difícil, a gente está vivendo um tempo de deserto. E enfim, a hora que ele me perguntou o que era, eu falei para ele, falei, pastor, tem um mês que o Senhor colocou no meu coração de eu ofertar um carro na vida de um abençoado aqui. E no meu entendimento eu já estava convencido daquilo, porque quem me conhece sabe que eu não me importo com dinheiro. Se tiver dinheiro, bem, se não tiver, amém. Para mim está tudo tranquilo. Meu negócio é estar aqui, meu negócio é estar na presença dele. Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, amor, foi confirmado. O pastor Lorival confirmou na palavra. E o mais interessante, foi no dia do meu aniversário. O aniversário era meu. Eu liguei para essa pessoa, a gente fez a célula, foi na sexta-feira, a gente fez a célula lá em casa. E eu falei para ele, falei, meu, você pode vir, você com a sua esposa aqui em casa, que eu preciso de conversar com vocês. E ele ficou desesperado, porque ele vai casar e eu sou padrinho dele. Ele já falou, você não vai me falar que você não vai mais pro casamento, que meu. Eu falei, não, irmão, é coisa boa. Chamei o meu líder, falei com o meu líder, falei, ó, aconteceu isso, isso e isso, e eu vou abençoar a vida do rapaz. E detalhe, nesse meio termo, o Anderson tinha trabalhado comigo um dia, e antes da oração que ele fez, eu estava ligando para ele justamente para falar para ele que na sexta-feira eu pagaria o dia que ele trabalhou comigo. E ele me mandou uma mensagem falando para mim, falou, Fernando, o Senhor mandou ofertar o meu dia de trabalho para você. Eu já comecei a chorar naquele dia, porque assim, eu tenho tanto costume de eu abençoar as pessoas, que quando acontece ao contrário, a gente fala, meu, mas é um dia, é um valor baixo, mas ninguém nunca fez isso por mim. Enfim, esse menino chegou em casa, a gente fez o que a gente tinha que fazer na célula, fez o churrasco. Só que eu estava meio com medo do que as pessoas iam falar. Porque só eu e minha esposa somos convertidos em casa. A gente mora num quintal com 3 famílias. E todos lá em casa estão passando por uma situação muito complicada, financeiramente falando. Só que é diferente quando Deus te coloca no deserto, é diferente quando você vai para o deserto porque você quer. Eu estava passando por um deserto que Deus me colocou para testar onde está o meu coração. E as pessoas em casa estão passando por um deserto porque querem. A gente mostra o caminho, a gente convida, assim, 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 mas esse não é o tempo. E falei para essa pessoa, brincando com ele, falei, você tem garagem? Tem. Falei, então tá bom. Tô aqui, dei a chave do carro, dei o documento, falei, o senhor mandou eu entregar esse carro para você. Eu não sei quem ficou mais contente, se foi eu ou se foi ele, porque eu tava passando mal, gente. Eu tava passando mal. Porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, não adianta você querer se esconder, você querer correr. E o que eu entendi naquilo? Falei, não, amém, Senhor, se é isso que eu vou fazer. De lá pra cá eu já fechei 3 serviços. E se eu não fizesse aquilo? Aí, nesse dia eu ainda esperei um pouco, porque
tinha uma prima minha na célula e eu estava preocupado com o que ela ia falar. No outro fim de semana ela foi em casa. Aí essa minha prima, que eu estava totalmente preocupado com o que ela ia falar, ela acabou a célula, ela me chamou, ela falou: posso conversar com você? Eu falei: pode, claro. Você pode fazer comigo que nem você faz com os seus discípulos? Como assim? Eu queria que você me ensinasse, você me instruísse como que eu faço para ficar que nem vocês. Eu falei: ai meu Deus. Aí a gente começou a conversar e ela me perguntou algumas coisas. Aí no meio dessa conversa eu acabei falando para ela. Falei: meu, eu fiz uma coisa semana passada e vocês estavam me perguntando se eu vendia o carro. Eu só balançava a cabeça, não falava o que era, porque eu não posso mentir. Falei: Bela, mas eu não vendi aquele carro, eu dei. Ela regalou um olho para mim assim. Eu falei: só que vocês sabem por que eu não falei nada para vocês? Porque se eu falo para você a semana passada, antes de você estar aqui conversando comigo, você não ia entender. Falei: na realidade eu ia entregar esse carro só em outubro, mas como o seu irmão voltou para casa e precisou da garagem, o Senhor antecipou isso. Aí ela olhou para mim e ela falou: então, eu acho que o Senhor fez tudo certinho, né? Ele mandou você dar um carro que era para liberar a garagem pro meu irmão. Eu falei: pois é. Gente, lembra que eu estava no meio daquele deserto por causa do dinheiro? Eu não estava nem preocupado mais com o dinheiro, gente. O que vale ter um carro na mão e minha família está toda perdida? O que vale ter um monte de dinheiro na conta e a família está toda perdida? Ela falou para mim: eu quero ir pro culto com vocês. Eu falei: amém, vamos. Inclusive hoje ela perguntou quem ia vir, a gente acabou, ela não veio porque eu nem sabia que eu ia ministrar. Eu fiquei sabendo, ela já tinha se arrumado para ir embora. Mas no meio dessa conversa ela falou para mim: sabe, Fê, as pessoas acham que você está com o coração um pouco mais duro depois que você virou crente. Não, é que eu não estou com o coração duro, é que eu parei de ser bobo, gente. É que as pessoas estavam acostumadas com oba-oba, você pagar tudo. E hoje não é mais assim. Ela falou pra mim, eu chamei meu pai para ir para a igreja, e meu pai falou que só vai se você chamar. Falei: uau. Detalhe, eu não converso com o pai dela, acho que já tem uns 3 meses que eu não estou conversando com ele. E ela se espantou porque eu falei: amém, amanhã eu vou chamar ele então. Essa semana eu estava saindo daqui da igreja. Na realidade eu não lembro o que a gente estava fazendo aqui. E eu parei no meio da rua para conversar com 2 conhecidos. Os 2 estavam daquele jeito já. Só que mesmo assim eu parei conversando com eles. Os 2 estavam bem bêbados já. E um deles falou para mim assim, falou: nossa, você viu, eu saí da cadeia semana passada. Eu falei: eu vi que você estava ali. Pô, minha avó estava falando comigo e ela falou que você está indo para a igreja. Eu falei: pois é, vai para 3 anos e meio. Ele falou: nossa, que legal, eu queria que você me chamasse para ir lá. Eu falei: tá chamado, então vamos. Ele falou: é que eu não queria ir lá na igreja com a minha avó, que lá só tem uns pessoal mais velhos, o pessoal fica tudo parado. E ela me disse que lá o pessoal é novo. Eu falei: pois é, o pessoal lá é tudo novão. Você me chama para ir lá? Eu falei: vamos, estou te chamando agora, vamos lá. Inclusive vocês ouviram a avó dele falando no dia que vocês estavam na inauguração do salão da irmã Miriam.
E logo um pouquinho mais pra frente eu já parei e falei com outro menino. Falei, irmão, ele falou que vai. Você não quer ir também, não? Ele falou, cara, por que você insiste assim? Você não desistiu de mim. Toda vez que você passa perto de mim, você me chama para ir para a igreja. Ele falou, ora por mim, eu tô me arrepiando, eu tenho vontade de ir. Eu tô chegando perto de você, eu começo a me arrepiar. Falei, não, mas eu não desisti de você não, é por isso que eu tô parando aqui para falar com você. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Fernando, não estou entendendo, você estava falando de deserto, agora você está falando das pessoas que estão te procurando. Gente, Deus tem me levado no deserto, que é para me olhar aquelas pessoas que estão em volta de mim. Porque infelizmente é assim, quando isso acontece com muitas pessoas. Quando você está bem financeiramente, quando você está bem espiritualmente, quando você está bem de qualquer forma, você acaba não prestando atenção no que está acontecendo em volta de você. Às vezes Deus vai te dando corda, A hora que Ele vê que você está saindo fora do propósito dele, Ele dá um tranquinho assim, Ele fala, ei, não é como você quer, é como eu quero. Você se lembra que aquele dia que você foi lá na frente e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então, sua vida é minha agora. Muitas vezes a gente está bem, a gente não repara no problema da pessoa que está do nosso lado. Se eu não tivesse, de repente, se a minha prima que estava naquela situação não tivesse na célula naquele dia, eu não teria reparado no problema que estava acontecendo com ela, na necessidade que ela estava sentindo. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ela estava lá na hora certa, no momento certo. Enfim, ofertei esse carro, passou uma semana e eu fui fazer o acerto com a pessoa que eu tinha pegado esse carro. Vai o Senhor e fala, vamos ver o Fernando como que ele está. Cheguei lá, eu expliquei a situação para a pessoa. Falei, eu gastei isso. E se a gente for pôr no papel, eu já não te devo mais nada. Então eu vou parar o serviço por aqui. E cada um com o seu. Eu já fiz o que eu tinha que fazer e as duas partes estão iguais. A pessoa meio que concordou, mas depois de umas 2 horas o marido da pessoa me ligou. Eu bloqueei ele tudo que era jeito, porque eu não queria mais discutir. O Senhor sabe que eu estava com a razão. Passou um tempinho, essa pessoa me mandou uma mensagem me esculachando, me chamando de covarde. Você é covarde, você não é homem, você não vai conversar comigo? E a gente tinha uma gravação aqui no sábado, né? Que acabou virando um seminário. Aleluia. Só que aquela coisa começou a me incomodar. Ele começou a me ofender de um jeito, e para quem me conhece sabe o jeito que eu era. Falei, não, abençoado, não faz isso comigo, não. E eu comecei de verdade, pedi para Deus, falei, Senhor, não deixa que essa pessoa continue falando isso aí, porque eu não estou aguentando, ele está me ofendendo demais. Eu sei o tanto que eu trabalhei para pagar aquilo lá. Aí passou, teve mais uns 15 minutos, ele mandou outra mensagem, falou, você não é homem, não sei o que, você não vai me atender. Eu falei, ai Senhor, eu não aguento. Aí eu atendi ele. Ele falou para mim, você não é homem, você não vai vir conversar comigo? Eu falei, agora você é homem, você quer que eu vou conversar? Eu falei, não vou aí não, irmão. Eu falei, por favor, não me perturba não, me deixa em paz. Eu desliguei o telefone. E nisso ele me mandou mais uma mensagem, porque eu bloqueei ele, não atendi mais.
Ele me mandou mais uma mensagem, ele falou pra mim: você vai ser cobrado por isso. Eu falei: ai, Jesus. Eu tava indo jogar bola, não tava nem conseguindo me concentrar. Então, ai, Senhor, tira isso de dentro de mim. E eu confesso a vocês que do campo até minha casa eu pensei 10 vezes. Eu falei: ai, essa pessoa tá me encurralando, ele tá me colocando contra a parede, não vai dar certo isso. Aí em seguida um parente dele me mandou uma mensagem: eu tô fora, o que aconteceu? Aí eu expliquei por cima o que aconteceu. Ele falou: não, depois a gente conversa então, tal. Aí eu expliquei pra ele, né? Falei: ó, o abençoado lá, ele tá fazendo isso, eu não sei onde eu aguento não. Então por favor, fala com ele aí. Enfim, por mais uma vez o Senhor estava me testando na parte que eu sou mais fraco. Porque outra vez, quem me conhece sabe que eu sou um cara ignorante. Estou sendo tratado por isso, amém, gente? Estou sendo tratado na rua, em casa. Meus líderes têm tido uns discipulados comigo que é doído. Mas esses que são os bons. Quando dói, porque se não doer é porque tem alguma coisa errada. Enfim, eu vim pra cá, cheguei em casa, tomei um banho e vim pra cá porque a gente tinha que fazer uma gravação, a gente ia tocar. Ele me mandou mais uma mensagem, o cunhado dessa pessoa. E na mensagem ele falou: fique em paz, a gente vai conversar um outro dia, não é hoje que eu quero conversar. A gente conversa um outro dia, a hora que todo mundo tiver com a cabeça no lugar, tá todos os nervos à flor da pele. Eu falei: amém. E em seguida ele me mandou outra mensagem, só que eu falei: Senhor, eu não vou mais ver essas mensagens, porque agora é eu e o Senhor. O que acontece na minha vida particular fica lá da porta para fora. Amém, igreja? Isso serve para todo mundo. Seus problemas têm que ficar lá fora. Quando você vem aqui para adorar o Senhor, em espírito e em verdade. E aquele dia eu cheguei aqui, eu falei: ai, Deus, eu não estou bem comigo, Senhor, faz alguma coisa. Aí para ajudar, colocaram eu bem aqui na frente para tocar. Eu fiquei bem na frente, assim. E o menino da câmera falava: olha aqui. Eu falei: não estou conseguindo. Mas eu estava muito sensível, porque eu estava conectado com o Senhor desde a primeira vez que aquele cara mandou a mensagem. O Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele sabe até onde eu aguento. Estava Ele me colocando no deserto no dia de novo. Vamos ver até onde que Ele vai. Ele é bom para tocar violão, Ele não é bom para tocar teclado, Ele não é bom, então vamos ver até onde que Ele é bom. Eu não olhei as mensagens mais, eu deixei meu celular no cantinho, eu falei: eu não quero saber mais de nada. A gente fez a gravação. Passou um pouquinho, o pastor Jonathan veio ministrar e eu fiquei bem naquele cantinho onde o irmão Anderson está ali. E o pastor Jonathan começou a falar, e eu prestando atenção. Aí ele falou o significado de aleluia, eu já peguei no espírito, eu aleluia. Eu não parava de gritar aleluia, glória a Deus. E aquilo foi transbordando no meu coração. Ele soltando daqui, eu pegando lá, eu falei: ai, Senhor, obrigado. Ele fez um pequeno comentário sobre Davi. E eu me vi muito naquela história. Porque a hora que eu estava naquele canto, ele falou: Senhor, eu fiquei muito nervoso hoje, eu não deveria nem ter atendido aquele telefone, Senhor. Mas, Pai, me perdoa, o Senhor sabe que eu não queria fazer aquilo. O Senhor sabe o quanto eu me segurei para aquilo. Pastor Jonathan desceu, ele me abraçou, ele começou a falar algumas coisas, liberar algumas palavras sobre a minha vida. Eu já nem lembrava mais do que tinha acontecido durante o dia. Onde as luzes, as trevas não prevalecerão.
Muitas vezes quando estamos passando por deserto, para sermos aprovados, para que o nome de Deus seja exaltado, o diabo vem nos tentar porque sabe que muitas vezes, nesses momentos, estamos fracos, desesperados pelas circunstâncias. Mas é aí que temos que se impor como os filhos de Deus e lembrar que Deus está conosco. Depois que o pastor Jonathan liberou aquelas palavras, eu não conseguia ficar em pé. Eu comecei a chorar. Passou algum tempo, as meninas estavam ministrando aqui, e a minha filha, ela faz parte do Ministério da Dança. E a hora que eu prestei atenção, minha filha estava bem pertinho de mim ali, ela estava ministrando, eu comecei a olhar. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E se você der atenção para aquilo que aquele rapaz estava te falando, Fernando, você poderia perder isso, porque isso ia gerar uma confusão tão grande. Você ia perder o que sua filha está fazendo aqui. E o Espírito Santo começou a me ministrar. E começou a me tirar de onde ele tinha me tirado. Ele falou: ei, você já teve situações piores do que essa e eu estava com você. Só que tem momentos que a gente está fraco. A gente está desatento. O pastor Jonathan falou uma coisa que me arrebentou. Meu. Ele falou: vocês querem estar aqui em cima ministrando, vocês querem estar aqui em cima dançando, vocês querem estar tocando, mas você não passa 20 minutos lendo a Bíblia? Eu dou curso de líder quarta-feira. Eu canso de falar para as pessoas que fazem o curso comigo. Falando, na hora da dificuldade, vai prevalecer aquilo que você está buscando mais. O que você tem buscado nesses tempos? Para a honra e glória do Senhor eu não fico. Se eu falar que eu fico 1 hora todo dia lendo a Bíblia, é mentira, é hipocrisia. Eu leio sim a Bíblia todos os dias. Não leio o tempo que eu deveria ler. Tenho me cobrado por isso. Só que em todas as vezes que o diabo tem me tentado, que o diabo tem tentado apontar contra a minha vida, eu tenho vencido. Para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor sabe onde está o meu coração. Eu sou falho, eu erro. Só que na hora das minhas dificuldades, eu sei a quem buscar. O Binho é um cara que eu acho que ele fica esperando assim, o dia que eu vou cortar o cabelo, que ele fala: lá vem. Ele é uma testemunha viva. Ele sabe do que eu estou falando. Tá ali o Rômulo, que está trabalhando comigo faz uma semana. Essas pessoas são pessoas que sabem o que eu tenho vivido, a entrega que eu tenho tido. Não tem como você ficar no deserto quando você está com o Senhor. Temos que se impor, gente. Precisamos nos impor como filhos de Deus. Muitas vezes quando nós estamos no deserto, nós estamos fracos. Começam a acontecer algumas dificuldades. E a pessoa, em vez de olhar para frente, ela começa a olhar para um lado, olhar para o outro. E ela esquece do Deus que te trouxe até aqui. Nós estamos vivendo um tempo de entrega. A grande maioria das ministrações que saem daqui,
Muita gente tem ouvido que esse tempo a gente teve a oportunidade de ficar aqui. Eu acho que são poucos que ficaram trabalhando essa pandemia toda, que foram pro seu serviço. Vocês ficaram em casa, a grande maioria ficou em casa durante 3, 4 meses. E aonde você tem gastado esse tempo? Ou melhor, aonde você tem investido o seu tempo? Eu costumo dizer que quando você passa tempo com Deus, você não está gastando o seu tempo, você está investindo ele. Quanto mais tempo você investe com Deus, menos tempo você tem que passar pelo deserto. Quando Moisés tirou aquele povo do Egito, se vocês forem ler de ponta a ponta lá, vocês podem ver que durante aqueles 40 anos eles só reclamavam. Mas por que me tirou de lá para mim vir morrer aqui no deserto? Muitas vezes a gente está no deserto, mas a gente não entendeu o propósito para estar lá. Eu tenho visto muita gente, até dentro da igreja, se queixando. Ah, mas porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Mas o que você está fazendo para sair disso? As pessoas falam, ah, eu estou 2 anos sem trabalhar. E quantos currículos você entregou? Arroz não cai do céu não, gente. Às vezes o serviço diminui, eu já olho para a cara da minha esposa e falo, vou fazer Uber, vou fazer 99. Gente, a gente é filho de Deus, as nossas bênçãos já estão guardadas. Só que se você ficar deitado na sua cama esperando, ela não vai vir não. As palavras de Deus, quando elas são profetizadas sobre as nossas vidas, elas têm que se cumprir no tempo dele. Se tiver que passar por deserto, você tem que passar pelo deserto dando glória a Deus. Eu tenho uma discípula abençoada, amada, que eu tive acho que uns 4 discipulados com ela. E como eu amei o dia que ela mandou uma mensagem e falou, ó, eu vou com vocês em todos os cultos agora. Para onde vocês forem eu vou. Ela estava passando pelo deserto porque ela queria, que a gente estava ali. A hora que ela entendeu o propósito, gente, ela está aí o tempo todo com a gente. Foi fácil, cara, de você sair do deserto, gente. É só você olhar, ó. Deus, ele coloca uma liderança na sua vida, ele coloca um pastor. Meu, você fica no deserto se você quiser. Quantas vezes eu paro para conversar com o pastor Joe, se tiver o pastor Lorival, eu sempre estou procurando conversar com uma das pessoas que são um pouco mais experientes que a gente. Nós temos uma cobertura espiritual, não necessitamos de ficar no deserto. Quantas vezes temos passado por situações complicadas, por situações reversas que nós não estávamos esperando. Ao invés de você se ajoelhar e buscar o pé do Senhor, você vai e conta para uma pessoa que totalmente desqualificada. Você já sabe onde você tem que ir. Aí você começa a se abrir, contar sua vida para qualquer pessoa e depois fica, ai Deus, ai. Fica no deserto porque vocês querem. Quando a gente está no deserto é que nós vamos saber onde está o nosso coração. É muito fácil, como dizem os pastores, estar aqui dentro e pula e roda e charabadai. E lá na sua casa, como que está? E as pessoas que estão ao seu redor? Todas as vezes que Deus nos leva no deserto, é para que a gente possa abrir o nosso olho, para que a gente venha se diminuir, para que a gente venha entender que Ele é Deus. No meio de tantos desertos que eu já tenho passado, como eu aprendi com a minha liderança.
Eu não falo só pelos meus líderes de geração. Falo minha liderança em geral. Eu procuro demais o pastor Jacques, que é meu líder de louvor. Eu procuro bastante o pastor Joe. Ah, Fernando, mas por quê? Eu procuro porque se eu estou passando por alguma dificuldade, eu tenho que ir atrás de quem está instruído para isso, quem vai me instruir a sair do deserto. Ei, o diabo vai te tentar no deserto, você vai ouvir quem? O deserto é lugar de fortalecimento. Não é lugar de se acomodar. Tem muitas vezes que nós estamos no deserto e a gente acaba se acostumando, se acomoda lá. Ah, tá bom aqui. De vez em quando tem uma aguinha, de vez em quando não. Esse é o tempo de se levantarmos como os filhos de Deus que somos. Tem muita gente aí fora passando por deserto que não precisaria de passar. Tem deserto também que a gente precisa estender a mão para que as pessoas possam sair de lá. Eu já passei por diversas situações que hoje, quando eu vejo alguma pessoa, eu consigo ter a autoridade para ir lá e falar: vem cá, que dá para sair dessa. Tem pessoas, amigos meus, que eles falam: você me viu? Estava lá, você viu? Amém. Seu testemunho vai ser muito válido no deserto. É no deserto que você vai ser testado. É lá que as pessoas vão saber quem você realmente é. Deus, Ele está conosco o tempo todo. De vez em quando chega a ser até bom quando você está no deserto, mas você sabe quem você é. Que você passa pelo deserto dando risada. Você fala: ah, diabo, nem adianta vir. Tem vezes que você vai pro deserto que o diabo dá uma olhadinha e ele fala: não, nem vou tentar que não dá. É assim que tem que ser. Temos que lembrar do que eu acabei de ler ali, gente. Se até Jesus foi tentado no deserto, quanto mais eu e você, meros mortais. Só que se Ele conseguiu passar pelo deserto, nós também conseguimos. A palavra dele nos diz que se cremos, fazeremos coisas maiores do que eles, mais grandes do que Ele. Vocês creem nisso? Aleluia. Hoje tinha uma pessoa me comparando com o pastor Arival. Eu estava trabalhando em 10 metros de altura, do lado de uma rede elétrica. Ai, Jesus, como o diabo é sujo. Aí passou um abençoado e falou para mim: oh, ainda bem que você está salvo, né? Uma vontade de eu falar para ele: não sei você. Falei: eu creio que eu vou sair daqui andando, sem pisar em nada. Oh, não é assim não. Eu falei: mas eu estou de cinto, irmão. Estou segurando aqui, não tem como eu chegar lá não. O diabo, ele tenta nos jogar várias setas, várias pedras. Só que quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe quem você tem, o Deus que você tem servido, quem você tem buscado, essas pedras não fazem nem diferença, porque você vai pulando ela. Deus, Ele tem trazido pessoas para perto da gente, pessoas que também passam por situações parecidas com a nossa.
E o que a gente tem que entender, que os desertos, as situações complicadas que a gente passa, é para que lá na frente, a hora que Deus colocar aquelas pessoas que passaram por uma situação parecida com a nossa, ou que estão passando, a gente saber instruir elas, a gente saber o que fazer. O pastor Jonathan, ele tem costume de falar que... Como que é? Quem... Não adianta vir dar uma como que é? Construtiva se você nunca construiu nada. Não adianta... Não vou falar com as minhas palavras, vai. Não adianta você vir querer me ensinar a construir uma casa se você nunca construiu uma. Assim também na nossa vida. Como que você vai falar para uma pessoa, não, sai daí, eu sei que tá difícil, mas sai, você nunca estava lá, você nunca foi lá, como que você vai falar para ela que é fácil, que não é? Eu costumo falar isso quando pessoas perdem entes queridos, que saem daqui, vai para outras, as pessoas chegam e falam, sinto muito, você sente o quê? Você já perdeu um desse? É assim na nossa vida espiritual também. Deus, ele não vai colocar pessoas perto da gente para que a gente possa cuidar, pessoas que não passaram pelas situações que a gente passou. Você pode reparar que toda vez que Deus coloca pessoas para perto de você, são pessoas que estão com o mesmo problema ou com situações parecidas com a que você passou. Às vezes as pessoas me perguntam alguma coisa, Fernando, o que você acha sobre isso? Eu falei, eu preciso de perguntar para o meu líder, eu perguntar para um dos pastores, porque eu não sei te responder isso. Não é vergonha, por quê? Porque eu não passei por aquela situação. Não adianta eu querer explicar para uma pessoa uma coisa que eu nunca passei. Eu só tenho autoridade para falar do deserto que eu tive lá. Essa semana eu estava recordando a primeira vez que eu toquei o violão aqui e o pastor Jonathan ministrou. Vocês não vão me entender mal, hein, gente? Mas foi uma troca de olhar assim, ó. Ele começou a chorar e eu também. Porque a gente sabe o deserto que a gente passou. Quantas vezes a gente não se drogou junto, quantas vezes a gente não se embebedou junto. Aquele dia que eu comecei a tocar e ele olhou para trás, ele deu uma risada, eu entendi completamente o que ele estava falando. Talvez se eu não tivesse visto ele aqui em cima, eu não estaria aqui hoje. Eu passei pela porta daquela igreja, eu vi ele ministrando aqui, eu falei, mas como esse cara aí? Eu falei para a pessoa que me trouxe, você está me tirando, irmão. Esse cara é o gerente da pequena, meu. Só que eu falei, não, se Deus fez isso com esse cara, eu quero esse Deus aí também. Ele não era essa bênção aí não. Mas se ele não tivesse passado pelos desertos que ele passou, eu não teria acreditado na mudança dele, eu não teria mudado. Tem situações que a gente passa, que é para as pessoas que estão ao nosso redor, falar, se ele passou, eu também vou conseguir passar. Se é esse Deus que ele está servindo, eu também vou atrás desse Deus. Porque se esse Deus tirou ele do deserto, ele vai tirar eu também. Foi exatamente isso que eu pensei naquele dia. Eu passei por aquela porta. Se ele está assim, eu também quero. De lá para cá eu consigo contar quantos cultos eu não vim. As pessoas às vezes falam para mim, mas eu só não venho no culto quando minha líder fala para mim, eu não quero ver sua cara lá. Porque se deixar eu fico todos os dias. Porque aqui me faz bem. Todas as vezes que eu estou aqui, eu não lembro de nada que está acontecendo lá fora. Então, o que eu peço a vocês, nos momentos difíceis, nas horas que o diabo vem testar vocês, vem tentar, lembra de onde Deus tem tirado vocês. Você em Deus é um vencedor.
não se esqueça que quando nós entramos no deserto é que nós vamos saber onde está o nosso coração. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Eu não sei qual que é o deserto que você tem passado, mas essa noite o Senhor está te dando uma oportunidade de sair dele. Eu queria convidar a você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver alguém afastado aqui também dos caminhos do Senhor, que venha até aqui na frente, para que a gente possa orar com você. A tua fidelidade não acabou. Essa é a oportunidade de você sair do deserto, amém? Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade. Aleluia. Pra me mostrar que Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém. Graças a Deus, amados. Graça e paz, igreja abençoada. Nós vamos encerrar já, mas antes disso, Deus estava me dando aqui nessa. Não vou repregar nem pregar, me desculpam. Mas Deus está me dando aqui na ciência da sua palavra. Nesse versículo que o irmão Fernando leu aqui, em A Tentação de Jesus. E isso tocou no meu coração para que eu fale, porque tem alguém nesta noite que passou por isso. Respondeu-lhe, melhor, versículo, não precisa pular não, minha querida. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pode ficar em pé mesmo, você está cansado, sentado. Então observa uma coisa, querido. Jesus, ele não foi para o deserto porque Satanás levou. Foi o Espírito Santo que o levou.
para passar a prova dele no deserto. O deserto não é lugar de você morar, é passagem, amém? É lugar de passagem. Você que está no deserto não vai ficar não, é passagem. Só que o Senhor me chama a atenção aqui, é isso, ó. Quando ele começou a mostrar a glória dele, a glória do mundo para Jesus, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você já viu que quando você está na prova, quando você está no deserto, é o momento que o diabo aparece para você, trazendo pratos, trazendo oportunidade, trazendo negócios fáceis, e você está aqui nessa noite, trazendo coisas fáceis, coisas roubadas para você comprar, para você arrumar um dinheiro. Você está no deserto, está na prova. Então é um meio de você sair do deserto, é um meio de você comprar alguma coisa, e o diabo está te dando algumas coisas que não é de Deus, portas que não é de Deus, e o Senhor quer que você tome posse dessa palavra da autoridade, do nome de Jesus, e dizer: para trás de mim, não quero essas portas que não é do Senhor, eu quero aquilo que é de Deus. Então essas coisas vão acontecer, acontece na sua vida quando você está na aprovação. Quando você está de bem, quando não aparece, você está dizendo com alguém nesta noite, nas tuas provas, nas tuas angústias, virá muitas coisas para mostrar para você, que se você sair do caminho do Senhor, se você se afastar da presença de Deus, vai ser mais fácil para você. Você não está conseguindo emprego, mas se você sair da presença de Deus, sair do caminho, você vai conseguir. É mentira de Satanás, expulsa, repreende, porque o Senhor sabe do teu coração e está provando você, para você vencer essas tentações. Tem irmãos, pessoas que fazem assim: eu vou fazer um jogo de bicho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para sair da situação. É o diabo te oferecendo, tocando teu coração para você cair na armadilha dele. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará. E ele se afastou, foi repreendido. Por quê? Porque os anjos, aí quando o Satanás foi embora, ele venceu a prova. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Deus tem prato para você, prato de bênção. Deus enviará os anjos para servir para você aquilo que você está esperando, você está buscando. Deus está falando com alguém nessa noite. Não foi fácil. O que veio para você parece ser tão fácil, mas não é de Deus. As coisas de Deus têm firmeza, têm certeza e tem também um princípio da palavra de Deus. Tudo aquilo que vem fora do princípio da palavra do Senhor não vem de Deus. Muitas portas se abrirão, mas as portas você pode examinar e ver se essa porta tem alguma coisa a ver com Deus. Por gente que procura uma porta de emprego e abre-se uma porta, e ele vai tirar da igreja, vai tirar da presença do Senhor, então não é de Deus. Nem precisa nem tirar a palavra, não é de Deus. Cristão que quer servir a Deus, Deus prepara para ele, e no momento certo, na hora certa, tirará você do deserto para te dar bênção prometida para você. Se Deus prometeu, vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Então preste atenção, o Senhor é que vai te servir. O Senhor mandará os anjos para te servir. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos então agradecer ao Senhor. Vamos palma para Jesus.